Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui trazer uma mensagem que tem queimado muito o meu coração. Creio que é Deus movendo a mão. Eu sei também que o inimigo tem tentado me impedir de novo que eu traga essa mensagem. Mas maior é Deus, Ele pode até tentar, porque Ele se levanta para cair, já caiu em nome de Jesus, e eu estou aqui para falar aquilo que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração. E eu vou começar a ler os Salmos, vou ler os Salmos 33, a partir do versículo, vou ler o versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurada é a nação cuja Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Deus fala duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Segundo, vamos ler aqui de novo. Segundo, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então ele está dizendo que Ele escolheu, tem um povo escolhido por Deus, que é a herança do Senhor. Esse povo é todo aquele que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo, e que caminha hoje pelos caminhos do Senhor Jesus, que largou o mundo, que entregou a vida para Deus e deixa Ele ser dono, como eu fiz também. Graças a Deus, minha vida hoje pertence a Deus e a minha casa também, porque eu sei que só nele há vida e a salvação para mim e para toda a humanidade. Foi para isso que Jesus veio, nos resgatar da morte e do inferno. Para isso, nós precisamos reconhecer nossos erros, confessar nossos pecados, arrepender e caminhar a cada dia segundo a vontade de Deus, praticando a palavra dele, porque não basta eu conhecer o que está escrito aqui e não praticar. Não basta eu frequentar uma religião e não mudar o meu comportamento de vida. E o pecado não é só bebida, não é só roubar, matar, não é só isso, é prostituir, não é só isso que é pecado, e outras coisas mais. É muito mais do que isso. O pecado é quando eu transgrido as leis de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. O pecado é transgressão. É quando eu deixo de fazer a vontade de Deus para fazer a minha, e quando eu estou fazendo a minha vontade, na verdade, não é a minha, é a vontade do inimigo, do diabo. Então, eu quero dizer para você que nós precisamos mudar. Deus nos chama para novidade de vida, para fazer a diferença. Infelizmente, o mundo hoje está um caos. O pecado tem dominado. Mas eu não desacredito. Pelo contrário, eu acredito que há um povo nessa terra. É esse aqui que Deus tem falado, escolhido dele, para fazer a diferença. Agora eu quero dizer para você que se diz ser um religioso, religião não salva. Religião não salva ninguém. Nós temos que nos apegar a Deus, que buscar a Deus, nos aproximar de Deus, ter intimidade com esse Deus, para que a gente saiba qual é a vontade dele e estudar esta palavra aqui. Precisamos congregar, fazer parte de uma igreja sim, porque é ordem também dele. Nós temos que ter comunhão com nossos irmãos. Agora eu venho aqui para falar desses últimos acontecimentos aí, que está manchete no mundo inteiro. E só fala disso agora, os jornais, a mídia, sobre Lula,
sobre a prisão de Lula. Eu quero aqui fazer uma pergunta. Eu vou começar fazendo uma pergunta. É só o Lula e o PT que é corrupto nesse país? É só eles o culpado de tudo que há de mal neste país? Gente, todo mundo nasceu, independente de ser religioso ou não, com consciência e sabe o que é certo e o que é errado. E não queiram se iludir. Infelizmente é assim que age o ser humano. Sempre tem que ter um bode expiatório, tem que ter alguém para ser culpado. Jogam a culpa toda em cima de um. Não estou aqui defendendo o Lula, não. Eu não vim aqui para isso, não. Até porque eu não sou nenhuma política e nem conheço o Lula, nem parente dele eu sou. Conheço de ouvir falar. Mas eu não tenho amizade com ele, não é meu parente. E mesmo que fosse um parente, jamais eu ia apoiar coisas erradas. Porque o que é errado é errado. E não adianta. Agora eu fico pensando como que o ser humano se dá a fazer tanta coisa errada. Pra quê? Pensa que não vai morrer? Pensa que é eterno? Não é. Ninguém é eterno. Céus e terra passarão. O ser humano morre. Infelizmente a morte entrou por causa do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva, se tivesse pelo menos reconhecido, tivesse tido a humildade de reconhecer seus erros, se arrependido, ao invés de ficar culpando um, culpado o outro. Adão culpa Eva culpa a serpente. Então, amados, nós temos que aprender a ser humilde. E reconhecer nossos erros e confessá-los, pedir perdão. Isso vai muito mais além do que uma religião. E se nós confessamos ter Deus em nossas vidas, como nós podemos dizer ser de Deus e fazer tanta coisa ruim? Odiar, matar, enganar, ser falsos, falar mal do próximo, desprezar o próximo, invejar e outras coisas mais, prostituir e outras coisas mais. Deus não habita nessas coisas, Deus não tem parte com isso. Porque o nosso Deus é santo e é puro. E Ele nos chama à santidade. E eu digo mais, quando Deus diz em sua palavra que nós não devemos usar o seu nome em vão, usar o nome de Deus em vão, eu tenho o meu modo de entender para mim, que é quando nós dizemos que somos de Deus, pregamos a palavra de Deus e fazemos o quê? Tudo o que é errado. Damos mau testemunho, não agimos certo com as nossas contas, com nossos compromissos, não honramos os nossos compromissos. Quando não honramos o ministério onde a gente está, o pastor, o nosso pastor, a nossa família, a nós mesmos. Porque quando a gente não tem respeito e moral, desonramos a nós também. Quando se juntamos às coisas erradas, porque corrupto não foi só Lula, não. E uma coisa que eu falo aqui, gente, que absurdo, para que tanta agressividade? O ser humano, se levanta usado pelo inimigo e induz quase um país inteiro para agredir, para lançar palavras de baixo calão para esse homem que já está preso, que já está pagando. Para que tudo isso? Violência. Violência só gera mais violência. Deus não chamou a isso, não. Como que o povo quer paz, sendo que o próprio povo semeia o mal, semeia a violência, semeia contenda, discórdias, agride um ao outro, pior do que animal. O animal, ele é amestrado, ele é domado, o ser humano tem capacidade de se controlar. Se deixar ser induzido por alguém que chega, pessoas
de coração ruim começa a instigar o outro a fazer coisas erradas e maldade, lá vai uma multidão atrás. Gente, para pensar. Isso não vai mudar, não. Ele já está pagando, ele já está preso. Tudo que a gente faz nessa terra de mal paga. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Está aqui nesta palavra. Quer você acredite ou não, essa aqui é a palavra de Deus. Foi escrita por homens? Foi. Homens inspirados por Deus. Muitos dizem, Deus não fala com comedor de feijão. Claro que fala. Deus falou com Moisés, ele não comia feijão, não. Talvez ele não comia feijão, mas comida ele comia. E ele não era sobrenatural, ele não era de outro mundo, ele era humano também. E Jesus veio também em carne, como ser humano, para nos resgatar, para pagar o preço por nós. Tem pessoas que dizem, Deus não existe. Se Deus não existe, o que ele está fazendo aqui na terra? Então ele não existe também, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a nossa imagem e semelhança de Deus tem que estar no caráter, na personalidade, na moral, no respeito, porque o nosso Deus é santo, Deus é puro, nele não tem mal, nele não existe maldade. Vamos acordar, despertar. E cadê o povo de Deus? Gente, não se engana não. Vem dizer que só o Lula que não presta. Todo político que tiver envolvido nessa panela, nessa corja, não adianta, gente, não adianta. A solução para o nosso país é só Jesus que está aqui nesse salmo. Só Deus para livrar a nossa nação. E a culpa do país está do jeito que está. É nossa. Porque quantos nós temos colocado a nossa nação na mão do Senhor Jesus? Quem é o padroeiro do Brasil? É Jesus Cristo? Eu não vim aqui falar de religião, não. Mas a gente tem que falar a verdade. E não estou querendo aqui ofender nenhum adorador demais. Cada um é livre para seguir o que quiser. Eu vim aqui para falar da palavra de Deus, do nosso compromisso com Deus. E para você que quer viver uma vida diferente, apesar de tudo que está acontecendo de mal no nosso país, o nosso Deus, ele nos guarda e nos livra. Se nós ouvirmos a sua voz e entregamos a vida para ele. E precisamos mudar a vida e ser diferente. Agora, infelizmente, eu digo, não adianta nem evangélico entrar nessa política. Quantos evangélicos não estão aí dentro da política, gente? O que esses homens fizeram? Se fossem tão santo e tão puro, não tinha mudado nem Lula, que não conseguiu converter nem Lula, que não conseguiu converter essa quadrilha aí dentro do Congresso. E outra, corrupto não é só Lula, não. Tem juiz corrupto, tem prefeito corrupto, tem governador corrupto. A corrupção está em toda parte e não só vem através de PT. Eu não estou aqui defendendo partido nenhum. Porque tudo para mim, juntando todos, é uma farinha só, de um saco só. Não resolve, não. A única solução é Deus mesmo. É Ele que muda. É nós, através do poder de Deus, buscando a nossa santificação, buscando largar o pecado, as coisas erradas e praticando a vontade de Deus. E isso não basta frequentar a igreja e conhecer a palavra de Deus, porque pior ainda, porque esses que confessam ser evangélicos, ser crentes, estão aí envergonhando o nome de Deus, sendo pedra de tropeço para esse povo todo, porque já era, pelo menos vou dizer 100%, mas pelo menos, gente, 70% do país tinha que estar na bênção. A criminalidade tinha que ser baixa. Então, eu estou falando para vocês aqui hoje, estou gravando esse vídeo aqui, porque eu